passando pra gente dicas, é a nossa professora, nossa mentora. A gente queria também que você contasse, né, um pouquinho da sua história, como começou também, não só na comunicação, mas como fono também, né, Bárbara? Isso, eu trabalho na área da comunicação já há 10 anos em duas áreas. A área da ciência da comunicação, como fonoaudióloga, professora de oratória e locução, e também na parte artística. Eu sou atriz, trabalho com teatro já há bastante tempo, já apresentei peças nos diversos gêneros. Infantis, adulta, comédia, drama, e também já fiz muitos comerciais de TV. Trabalhei 7 anos no Minas Cap. Já apresentei um programa na TV Horizonte, chamava Essa Juventude, tive até a presença do Thales Fagundes. Foi muito legal e amo tudo que está relacionado com a comunicação. Eu acho que a comunicação é um processo complexo e fantástico. E é muito importante a gente entender tanto essa comunicação com a gente mesmo, quanto com os outros, e estar em constante aprendizado, em constante evolução. Isso é para a vida toda. Para a vida toda. Então, eu ensino, eu aprendo e eu estudo há anos e pretendo continuar para sempre assim. No dia a dia, a cada minuto, a cada curva da vida é muito importante a comunicação, né, Bárbara? E cada área tem os seus detalhes. Eu também trabalho como mestre de cerimônia, então outro tipo de interpretação, uma outra voz. Isso vai depender sempre do público-alvo, da mensagem que você quer passar, então tem os detalhes de cada área. A questão do, por exemplo, mestre de cerimônia, né? A gente fica, talvez, no meu pensamento, talvez, né? Tem que ser aquela pessoa que tem uma voz, se for masculina, mais grave. Isso ainda é uma regra ou não? Não, até para locução, como mestre de cerimônias, isso, gente, o que as pessoas mais buscam é a naturalidade. Sim. A minha voz mesmo não tem nada de grave, mas eu tento fazer com a minha interpretação com que ela fique um pouco mais séria mesmo. Sim. E aí a gente passa uma entonação mais grave, com exercício de descida de laringe, porque faz parte, mas não que tenha que ser muito grave para que eu possa trabalhar como locutor ou como mestre de cerimônias. Isso, antigamente, até que sim, principalmente na locução. As pessoas tinham que ter aquela voz mais grave, né? Aquele jeito impostado. Hoje, quanto mais natural, quanto mais você é você, mais credibilidade você passa. Isso é interessante, viu? O locutor, o termo locutor deu lugar aí ao termo comunicador, né, Bárbara? Acho que a gente que trabalha com rádio, a gente já tem essa experiência, a gente tem pouca experiência, mas já temos experiência, né? A gente acaba criando vínculos maiores com os ouvintes quando a gente passa a fazer os nossos programas da forma que a gente é no dia a dia, né? Exatamente. A espontaneidade, a naturalidade, ela faz toda a diferença, porque isso é que gera a credibilidade. Quanto mais natural você é, mais credibilidade você passa na sua comunicação. E até em relação à sua história, Bárbara, hoje você atua diretamente com a comunicação, mas em que determinado momento você parou para pensar na ideia de fazer isso? Não, eu vou levar isso para minha vida profissional. Nossa, desde sempre. Olha, quando eu comecei a ler, eu representava as historinhas da Turma da Mônica para minha família. Eu sempre tive essa vontade de, pela comunicação, passar arte, passar vários tipos de mensagem. Então, isso vem, acho que desde criança na parte do teatro. Agora, como professora de oratória, eu comecei no Grupo Seixas, trabalhei lá 9 anos. E atualmente estou trabalhando na Escola Conquer, que é também um curso de oratória. E amo o que eu faço, assim. Eu acho que trabalhar com oratória, a oratória, ela é uma habilidade que não é ensinada nem em escola, nem em faculdade, nem em pós-graduação. Então, principalmente, se você me perguntar, Bárbara, mas um momento específico que você acha que te despertou essa parte da oratória, foi na faculdade de fono, eu acho, que isso cresceu mais. Porque você vê os seus colegas com aquela dificuldade ali de ir lá na frente, apresentar um trabalho, seja pela timidez ou falta de preparo. Às vezes a pessoa estudou, tem um conteúdo técnico, teórico. É isso que eu ia falar agora. Excelente. Talvez tenha um conhecimento ali, talvez não sabe. Chega lá na frente, trava. Então eu via muito isso. Então durante a faculdade de fono, eu fui percebendo isso e assim que formei, comecei a trabalhar com isso, porque eu acho que faz toda a diferença quando você estuda e tem técnicas para você aprimorar a sua oratória. Isso reflete na vida pessoal, na vida profissional de qualquer pessoa.
seja profissional da área de voz, como locutores, atores, cantores ou não. Acho que qualquer pessoa aí que treina a sua oratória melhora em muitos aspectos da sua vida. Pessoal e profissional, né? Não importa a área de atuação. A comunicação pra todo mundo. abre portas, né? E como abre, né? E como abre. Eu acho que a minha vida mudou quando eu me propus a dedicar um pouco mais do meu tempo para investir na comunicação, né? Que a gente acaba nos conhecendo mais, né? A gente se limita muito quando a gente não se comunica. Na hora que a gente começa a comunicar e a gente vê que as nossas ideias são mais aceitas do que a gente imaginava, a gente tende até a potencializar cada vez mais o nosso potencial, né? Potencializar os potenciais. Olha, horrível, hein? E você falou uma palavra tão importante, acho que é a minha primeira dica aí para a sua comunicação, o autoconhecimento. Quando você se conhece, você se comunica melhor. Como que você faz isso? Uma simples gravação do seu celular, ou gravação de voz, ou uma filmagem que você faz para você se perceber como uma terceira pessoa. Assim, você pega o celular e grava a sua voz, ou a câmera, ele se filma e se avalie. Isso é um exercício, tá? Para quem está me ouvindo aí. Isso é interessante, viu? É o primeiro exercício, assim, esse autoconhecimento. Como eu falo? Só quando você se escuta ou se vê que você vai ter aquele impacto de se perceber. Qual que é o jeito? Como é que está a minha comunicação não verbal, que é o como eu falo, que é o que faz toda a diferença. O como falar é até mais importante do o que falar. Realmente, a comunicação você considera como um dom? Por exemplo, tem pessoas que já pegam um vídeo ali, gravam e como se tivesse natural, realmente né? Natural. Né? Até mesmo antes do celular existir, a pessoa, se tivesse um celular, iria fazer o negócio da forma melhor possível. Outras não. Outras pessoas já pegam, por mais que elas tenham habilidades no dia a dia, elas pegam o celular, já travam. A comunicação é um dom ou é uma técnica, uma habilidade? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que tem a ver com dom, sim, porque cada um tem um dom, né, gente? Cada um gosta de alguma coisa. Então, tem uma facilidade, já nasceu com aquilo, né? Um dom. Só que, ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode melhorar a comunicação. Então, vamos supor, eu acho que eu não tenho dom, Bárbara, da comunicação. Então, não tem jeito? Tem jeito, sim. Tem técnica, tem exercício, tem treinamento para que você melhore. Então, não é que você acha que não tem dom, que não pode melhorar, não. Tudo pode ser melhorado, com certeza. E é interessante essa questão que a Bárbara falou, porque talvez muita gente tem... eu não quero ouvir minha voz, não. Não, minha voz vai ficar feia na gravação, não quero ouvir, não. E depois, com o tempo, você vai quebrando essa história toda, né? E é legal explicar o porquê disso. O porquê, né? Não é como fono, não consigo ouvir isso, explicar o porquê. Pra quem está ouvindo aí... Gente, isso é uma coisa que todo mundo reclama. Eu não gosto da minha voz. Quando eu escuto a minha voz gravada, Bárbara, é muito diferente. Minha voz não é aquilo, não. Tem gente que nem se identifica muito. Tem aula que eu de curso de locução, quando as pessoas vão ouvir a voz gravada, muitos nem se identificam. A minha voz já passou? Eu nem ouvi minha voz. De tanto que a pessoa estranha, né? Agora você que está me ouvindo, sabe por quê que muda? Porque realmente muda. Quando a gente fala, a gente se escuta de um jeito. E quando a gente grava a voz e vai ouvir a voz gravada, a gente escuta uma outra voz. Sim. Você já percebeu isso, né? Agora, o porquê? Porque quando a voz é gravada, você e vai ouvir a sua voz gravada, a forma de transmissão do som é diferente. Então, recapitulando, eu estou falando aqui no momento e estou me ouvindo de duas formas. A via aérea, certo. A onda sonora que sai da minha boca e entra no meu ouvido, na propagação no ar, e também tem a via óssea. Quando eu falo, tem a parte óssea, lá dentro do ouvido, que vibra, e essa vibração muda o som. Então eu me escuto de duas formas, via aérea e via óssea. Agora você está lá caladinho, ouvindo a sua voz gravada. É só a via aérea, não tem vibração óssea. Sim. Então a forma de transmissão é que muda, por isso que a sua voz vai mudar. É normal. Toda voz gravada é diferente da voz quando a pessoa fala e se escuta. É normal. Interessante, viu? É uma coisa muito interessante. O pessoal, não vou mandar, por exemplo, no WhatsApp. Não vou gravar uma mensagem de voz. Não, minha voz é feia, é chata. Então, no final das contas, a voz que realmente, por exemplo, eu estou falando, a minha voz é a que você está escutando. Ou seja, a voz gravada.
Isso, isso, é a né? voz gravada. Você está se escutando de um jeito e eu estou te escutando de outro jeito. O jeito que eu te escuto é o jeito que você escuta a sua voz gravada. É impressionante, viu? Então, realmente, quando a gente grava um áudio, né, grande parte das pessoas tendem a gostar mais da voz quando não estão gravando por um telefone. Ou seja, o pessoal que está ouvindo aí, a sua voz é a voz gravada, tá bom? É a falta de costume, né? Nem todo mundo grava a voz, escuta a voz, então estranha. Nossa, não está acostumado. Você está acostumado com a voz que você escuta quando fala. Está acostumado. Agora, parou e ouviu a voz gravada, estranha um pouquinho. Complica bastante, né? Quem não trabalha com a voz, né? Não tem esse hábito, estranho mesmo. Esse cuidado também para as empresas também, para quem até mesmo trabalha com vendas, é outra coisa muito importante também, né, Bárbara? E faz toda a diferença. E falando em vendas, falando em empresas e falando de comunicação, o Peter Drucker, que é uma referência em administração e comunicação, ele fala que 60% dos problemas dentro das empresas estão relacionados a falhas na comunicação. Então você percebe, se você resolve a comunicação entre seus funcionários, você resolve 60% dos problemas da sua empresa. Olha só, tá vendo? Olha a importância de você saber se comunicar com seu colega, com seu chefe. Faz toda a diferença, é muito importante. É uma coisa que tem que ser observada com extremo carinho no dia a dia, viu? É. Tem participação do nosso grande parceiro aqui, o Serginho, da Oficina do Micro, tá falando aqui, né? Show o programa. Bárbara, passa umas dicas para comunicar em público, em grandes públicos. O que Oba! dizer, o que não dizer, talvez, né? Grandes públicos. O medo de falar em público é um dos maiores medos do ser humano. Isso as pesquisas falam. Pessoas que têm um grande conhecimento técnico, quando chegam lá e vê aquele tanto de gente te olhando, e aí, trava. Ou então, de frente a uma câmera e etc. Né? As pessoas têm realmente muita dificuldade, porque é o medo do julgamento. O que o outro está pensando? E aí, a primeira dica é controlar realmente o pensamento. Porque mente e corpo está conectado. Quanto mais você ficar pensando naquele estresse, ai que medo de falar em público, eu não vou conseguir, vai dar branco, isso vai refletir no seu corpo, vai ficar suado, vai ficar vermelho, vai gaguejar, vai falar rápido, nem vai perceber o que está falando, Desmaiar. vai embolar tudo. Vai sair correndo Fórmula 1, né? Fazer igual eu que dia lá no workshop. A doutora falou assim, tu tá correndo da polícia? Pois é, e nem percebe, né? Não tem consciência. Não tem. Não tem consciência. Então, a primeira coisa é controlar esse nervosismo. Como, Bárbara, que eu vou controlar esse nervosismo? Primeira coisa, mudando o pensamento, acreditando mais em você. Quanto mais você estudar o seu conteúdo, mais confiante você fica. Então, trabalha a parte do psicológico mesmo, a parte mental. Controle a respiração. Quando você respira, quando você concentra na sua respiração, isso oxigena o cérebro. Então já é uma técnica para você ficar mais concentrado ali na sua mensagem, na sua apresentação em público, para te acalmar. Claro que se você tiver um apoio visual, vai ajudar também a você controlar o conteúdo. Tenha sempre uma conexão muito boa com a plateia, olhe nos olhos da sua plateia, não tenha aquele olhar vago. Lá no fundo. Lá no fundo, as pessoas querem atenção, então olhe para a sua plateia. Outra dica, ocupe bem o espaço. Uma vez eu fui acompanhar um aluno, um advogado, que deu uma palestra e ficou ali, com um poste parado, travado, né? em toda a sua apresentação de 1 hora. Eu falei, você precisa andar. Então, a movimentação no seu espaço faz toda a diferença. Então, saiba ocupar o espaço. Fala um pouquinho, dá 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda. Ocupe bem o ambiente. Outra coisa, não deixa a fala monótona, aquela fala linear, aquela fala igual. Sim, sim. Mude o ritmo. Então, uma pausa estratégica para chamar a atenção de alguma palavra ou outra. Quando você usa as inflexões verbais, você evita essa fala linear. Cansativo. Né? Quem aí já teve um professor que sabia muito e aí a aula era cansativa, igual o Thales falou, porque aquela vozinha... Segue o mesmo padrão do início ao fim, né? Aquele mesmo padrão do início ao fim, não prende atenção. Então, mais uma dica para você se apresentar em público é não tem esse monotom, essa fala igual, monótona. Mude o jeito de falar de acordo com a sua intenção. Como?
dando ênfase nas palavras-chave mais importantes. Por exemplo, se for uma palavra triste, né? Que vai associar alguma coisa à tristeza. Você vai falar com a boca incorporar mais pouco. fechada um pouco, a entendi. voz vai ficar até com uma intensidade mais baixa. Sim, sim. A sua postura vai ficar mais caída. Por exemplo, se é uma notícia triste durante ali a oratória, né? Durante a comunicação, você pode já falar mudar. rindo, né? Você mudar um pouco essa questão também, né? Ter sempre a consciência do equilíbrio entre a comunicação verbal e não verbal. Se a frase é uma frase triste, você não pode ter uma comunicação verbal de alegria, de satisfação. Então, equilíbrio. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a pessoa quer dizer uma coisa e é mal interpretada. Pensou A, falou B, chegou C para outra pessoa. Gente, isso prejudica todo mundo. Se manter a emoção várias vezes, várias emoções diferentes nas palavras, facilita muito também a comunicação, né? E vários vídeos já viralizaram também de apresentadores de telejornais que foram noticiar uma notícia negativa, só que eu acho que eles, não sei, talvez estavam com alguma coisa boa na mente e noticiou a notícia como se fosse algo muito agradável. Lilian, aquela Lilian... Viraliza, né? Aquela Lilian lá foi falar de um tráfico de drogas de uma senhora, ela começou a rir ao vivo, né? Aquela Lilian, não sei, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela começou a rir ao vivo, não conseguiu controlar ali, do nada. Isso aí tá nas redes sociais, no YouTube aí, quem quiser acompanhar também. É uma situação complicada também, né? Ainda mais ao vivo. Ao vivo ainda. Tem como voltar atrás o famoso Jornal da Globo, né? Ô, Bárbara, até essa questão da fala em público em relação ao olhar. Existem dúvidas em relação a para onde você deve olhar. Você também não tem que ficar rodando o rosto lá, olhando para cima, para baixo, para esquerda, para direita, mas também não é interessante você fixar o olhar em apenas uma pessoa, ou não, é legal fazer isso? Olha, é interessante você olhar para o máximo de pessoas possível. Então, se você tem um público ali de 15, 20 pessoas, 30, ok. Mas se é uma plateia maior, Bárbara, como é que eu vou olhar para todo mundo? É mais difícil. Tente olhar para a esquerda, para a direita, para frente, como se estivesse olhando para todo mundo ali na sua direita, todo mundo ali na sua frente, todo mundo ali na sua esquerda. É só evitar olhar para o chão, olhar vago para cima. Olhe em todas as direções. A questão de olhar muito para uma pessoa só, vamos supor, se tem aquele rosto, a gente chama de rosto amigo, lá no curso da CON, que a gente tem essa dica, viu que tem um crush na plateia? Tem alguém que tá ali olhando você e, sabe, tendo aquele contato legal, concordando, prestando atenção. É legal você ter aquele apoio e olhar mais vezes porque ela tá te dando um retorno bom. Isso vai te ajudar. Agora, se você olhar só para essa pessoa, vai até intimidar. Então depende, é o bom senso. Se tem aquele rostinho ali que tá agradável, que você olha para a pessoa e você sente que a pessoa está recebendo bem aquela mensagem, é legal, é positivo. O que não é bom é ficar o tempo todo ali em excesso, só né, em uma talvez. pessoa, e ela pode se sentir intimidada. E só completando, Túlio, a pergunta que perguntaram Serginho, aí, né, do das Serginho, dicas, as gente, dicas. e caprichar na dicção. Então, fazer exercícios de articulação e dicção para ser claro nas palavras. Como é que você está abrindo a boca para falar? Está mais destravado? Ou você está abrindo bem a boca para falar? Isso faz toda a diferença também. E ele agradeceu, que obrigado pelas dicas. Tem uma palestra para fazer e tá e ajudando muito, né? Falando aqui, o grande Serginho da Oficina do Micro. E a Renata de Castro falou que nossa parceira também, né? Eu, particularmente, gosto mais da minha voz gravada. Olha que interessante! Gostei. Isso é raro. Isso é raro. Geralmente as pessoas odeiam a voz gravada e preferem a voz que elas pronunciam, até mesmo pelo cuidado que elas conseguem ter quando elas estão falando, né? Quando você grava o áudio já foi, não tem como mais, é aquilo ali, pronto. Então tem muito disso também. E até, Túlio, aproveitar a oportunidade também e pedir para o pessoal que está nos assistindo aí para deixar o like aí na nossa live, que a gente, mais uma vez, a gente tem frisado isso durante as nossas transmissões, que a gente está enfrentando aí uma certa dificuldade com o Facebook, né, com as redes sociais, que dificultam, né? O Marquinhos tá... Marquinhos Zuckerbergzinho. Tá de brincadeira. Tá dificultando bastante a divulgação dos nossos conteúdos, não só da Rádio 3VL, mas de várias outras empresas também. Enfim, a gente pede para que vocês, se possível, vocês deixem aí os seus likes. Quanto mais vocês fazem isso, mais aí o Facebook entende que o nosso conteúdo é de relevância. Ô, gente, eu posso passar mais uma dica para aquela pessoa que perguntou em relação à apresentação em público? Mudar a sua fisiologia corporal. Tem um vídeo
até no YouTube da Amy Cuddy, é AMYCUDDY. Ela é uma estudiosa de Harvard e ela comprovou o seguinte: quando você muda a sua fisiologia corporal, isso vai automaticamente estar relacionado com a sua oratória, com a sua comunicação. Por quê? Isso é científico, tá? Isso é pesquisado. O que ela pesquisou? Resumidamente falando, que quando você tem uma situação de tensão, tem uma apresentação em público, tá nervoso por algum motivo, algum motivo que te deixou ali mais tenso, né, com medo, seja qual for a sua apresentação, quando você fica 2 minutos com a sua postura corporal em pé, tá? E fazendo assim, em V de vitória, ou a posição da Mulher Maravilha, sabe? Mãos na cintura, corpo confiante, por 2 minutos, o que acontece? A gente aumenta a testosterona em 20%, que é o hormônio da coragem, e diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, olha só, você fica menos estressado e mais corajoso. Faça isso, vai pro banheiro, esconde lá, fica nessa posição. 2 minutos? Antes de sair de casa, 2 minutos. V de vitória, ou aqui a posição igual da Mulher Maravilha. Mãos na cintura, rosto aqui. Aí, Serginho, baita dica, viu? Gente, isso faz toda a diferença. É muito. Imagina você com aquele corpo curvado. O que a sua fisiologia corporal está transmitindo? Agora, o que um corpo confiante, com uma postura totalmente diferente, vai transmitir? E isso é pesquisado, isso faz toda a diferença, viu? Testem! E muitas pessoas, na hora de fazer entrevistas de emprego, aguardam a entrevista encolhidas. Acuado, né? Isso, Thales, exatamente. Então, se você faz isso, você já entra mais corajoso, mais autoconfiante na sua entrevista de emprego. Muito bem, tá? O exercício, até mesmo, por exemplo, aquele workshop que a gente participou, a dança ali antes, né, aquela movimentação ali do corpo, né, facilitou demais depois também a interpretação do texto, né? É fundamental, gente. Quando a gente solta o corpo, a gente solta as articulações, isso ajuda nos gestos. Isso é interessantíssimo, viu? E diminui a tensão corporal. Isso é bom para a voz, isso é bom para a oratória, para a comunicação de maneira geral. Corpo livre de tensão. E a dança ajuda muito nisso. Eu sou apaixonada por dança, faço zumba há 8 anos. Lá na minha amada Fórmula do Corpo, adoro. E o Serginho tá agradecendo muito aqui, falou, muito boa dica, eu vou fazer isso sim, e depois vou tomar uns drinks para ficar mais corajoso. E ele falou que a voz dele gravada é igual do irmão dele, grande Serginho aqui da Oficina do Mico participando, a Renatinha também acompanhando, a Isabela Gonçalves, aí do programa Direito em Foco, um programa fantástico hoje com Bárbara Peles, grandes dicas, né, Thales? Justamente, Júlio, até aproveitando o embalo também, trazer um recadinho para o pessoal que está nos ouvindo aí, pela FM também, pelo nosso aplicativo, que é dos Sabores de Lu. Sabores de Lu, buffet e decoração infantil. Para você que deseja contratar um serviço de buffet profissional, os Sabores de Lu tem muito além do que você precisa. Bolos simples, bombons, pirulitos personalizados, salgados deliciosos para festas, bolos fake, decoração infantil e muito mais. Você pode entrar em contato pelo telefone 3598-3259 ou pelo WhatsApp 98970-0216. 98970-0216. Sabores de Lu, buffet e decoração infantil. Vai ter salgadinho daqui a pouco. Eita, Oba! tem salgadinho bom. E pro pessoal que, né, a gente sempre brinca, né? Durante o programa o salgadinho chega aqui, mas não chega lá. Pessoal, é só vocês entrarem em contato aí com Sabores de Lu. Salgadinhos deliciosos. Mais uma vez, 98970-0216. Oba! Ô, Bárbara, agora uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, essa questão, até alguns políticos talvez tenham uma dificuldade enorme na comunicação, né? Você vê que sai cada coisa. A gente assiste cada coisa. Cada coisa maluca, né? Até mesmo o exemplo do Carlos Viana, né? Que é um jornalista renomado e comunica muito bem. Eu acho que os políticos agora estão enxergando isso de outra forma. Rodrigo também é excelente comunicador, fala super bem. Gente, o político ele tem que passar muita credibilidade. Então, se ele não passa essa verdade na fala, ele vai perder voto. Eu já dei aula para vários políticos, então o que eles mais buscam é como passar a credibilidade, a verdade. Tem que ser espontâneo ao mesmo tempo, não ficar aquela coisa forçada, claro, achar o seu estilo, ninguém é igual a ninguém. E realmente ser verdadeiro. Sim. Tá? Você não vai inventar o que você não vai fazer. Eu sempre busco a verdade, incentivo a verdade sempre. E ter sempre a coerência
da comunicação verbal com a não verbal. Quando a gente entende o que é isso, a gente transforma a nossa comunicação. O que é a comunicação verbal e o que é a não verbal? Muita gente acha que a fala é a comunicação verbal. Ah, o que é comunicação verbal? É a fala. Eu estou falando aqui, é minha comunicação verbal. O que vocês pensam sobre isso? Então é importante diferenciar. Albert Mehrabian fez uma pesquisa e comprovou que o que mais chama a atenção quando você se comunica é a comunicação não verbal. 93%. Quando a gente fala, o que mais chama a atenção, o que mais causa impacto é a comunicação não verbal. A comunicação verbal só restam 7%. Sim. Então, o que é cada uma? Esses 7% são as palavras propriamente ditas. O que dizer? Qual é o meu conteúdo? Claro que ela é importante, né? Porque é 7% que eu vou aqui falar qualquer coisa. A palavra, claro, que tem muita importância. Mas 93% é o quê? É a comunicação não verbal, que é o quê? É o como falar. Com que entonação? Com que gesto? Com que postura? Então, o político tem que ter muita atenção se ele está sendo coerente, e todo mundo, né? Não só o político. Se ele está sendo coerente com o que ele está falando, com o como ele está falando. Porque muitas vezes, igual vocês comentaram do jornalista, né, que falou uma coisa triste de uma forma alegre. Sim, sim. Isso é falta de coerência da comunicação verbal com a não verbal. E voltando na parte da voz, da fala, ela entra na comunicação não verbal, porque é o como. Tudo que é o como falar é não verbal. Porque as pessoas pensam que a voz é verbal. Verbal é só o conteúdo, o que falar. Toda a parte da forma, com que entonação, com que gesto, com que postura, com que expressão facial. Muitas vezes a expressão facial está desconectada com a voz, que está desconectada com o corpo. Então, tem que ter coerência. O rosto, a expressão facial, a expressão corporal e a voz. É tudo junto. É muito importante. É um conjunto ali que faz uma diferença. Você vê até coletivo de treinador aí, o cara talvez está nervoso, talvez consegue controlar, talvez durante um momento complicado de pressão e a pessoa conseguir comunicar com tranquilidade também é um desafio, né, Bárbara? Super. Dominar, assim, mentalmente, ter aquela calma e conseguir passar as palavras com força, mas com força. Com calma, junto. Verdade. E até um exemplo, né? A gente até deu um exemplo no início do programa em relação à jornalista, né? Que deu a notícia negativa, mas o corpo dela condenou como se fosse algo positivo. Já aconteceram também outras entrevistas que a pessoa foi perguntada de algo, nas palavras ela negativou a resposta, mas o rosto fez o sinal positivo. Aí. Estilo Chaves, né? Exatamente. Não. Isso acontece. Sim. É uma coisa impressionante, viu? O corpo condena, né? Muito, gente. Então tenham consciência da sua expressão facial, expressão corporal. Se filmem, se gravem para você se perceber. Se perceba como se você fosse uma terceira pessoa, como se você não fosse você. Para que você consiga se avaliar. Como é que está a minha expressão facial quando eu falo isso? Treina. Alguma opinião que você teve que dar para o seu amigo, grava de novo no seu celular, ou se filma um texto que você... Semana passada mesmo, quando eu fui gravar lá na Record, o texto estava no TP, não precisava decorar. Mas eu decorei e me filmei treinando. Antes do... No treinamento, em casa, decorando o texto, sim, né? Sim. Então, é muito simples. Todo mundo tem celular que grava. Então, coloque seu celular lá, se grave, se avalie. Isso é pro resto da vida. É uma baita Faça dica. isso. Se filme e se grave. Isso, só assim você vai se perceber. Claro que com um profissional do seu lado, te orientando, um fonoaudiólogo, um professor de oratória, vai te dar bastante detalhes da sua comunicação. Mas você aí sozinho em casa também pode fazer muito por você mesmo. Com essa prática também pode ir aperfeiçoando, né? E melhorando cada vez mais, né? Isso. É uma técnica muito interessante, viu? Muito bem, agora um recadinho para você breve aqui da
Ótica Rose Pérez. Já parou para pensar que talvez a sua visão seja uma das coisas mais importantes para o andamento da sua rotina? Pensando nisso, a Ótica Rose Pérez está pronta para cuidar dos seus olhos e promover o seu bem-estar com produtos e atendimento de qualidade. Avenida Ítalo Bernardes, número 438, no bairro Jardim das Rosas, em Ibirité. Ótica Rose Pérez, carinho com a sua visão. Estamos ao vivo também pelo nosso aplicativo e pelo site radio3vl.com. Lembrando que amanhã também tem Campeonato Brasileiro, né, Thales? Tem, Túlio. Às 19 horas e 30 minutos teremos aí o jogo que foi adiado do Atlético, né? Galo e Vasco, e levaremos para toda a galera que ouve a 3VL mais essa rodada do Campeonato Brasileiro. Futebol permanece aí a ferro e fogo, né? Ferro e fogo. Nós vamos para um breve intervalo e já estamos de volta aqui com a presença encantadora de Bárbara Pérez. Para nós é uma felicidade enorme receber aqui a nossa mentora, né, Thales? Sim, com certeza, né? Para quem tá ouvindo a gente, a Bárbara, que tá sendo a nossa convidada de hoje, foi graças a ela também que a gente iniciou esse projeto, né, Túlio? A Rádio 3L existe hoje de acordo com os conhecimentos que a Bárbara passou pra gente, não só os conhecimentos, mas também todas as motivações, né, que foram muito importantes pra gente tirar do papel esse projeto. É verdade, com certeza. Gente, é um orgulho enorme pra mim, uma felicidade gigante, é uma honra, a honra é toda minha, viu? Ver o sucesso de vocês, ver aonde vocês chegaram, ver vocês profissionais na área, pra mim é uma alegria gigantesca. E essas dicas, você que está acompanhando, você pode acompanhar depois no nosso YouTube, canal 3VL, no Facebook também. E daqui a pouco também estaremos ao vivo pelo Instagram, né, Thales? Isso, daqui a pouquinho ao vivo também no Instagram, @3VL Web Rádio. Muito bem, em breve intervalo e já estamos de volta. A CCI Proteção Veicular, as melhores coberturas e benefícios do mercado. Oferecemos cobertura contra roubo, furto, colisão, incêndio e fenômenos da natureza. E ainda benefícios como assistência 24 horas, carro reserva, cobertura de terceiros e de vidros. Associe-se e pague seu primeiro boleto só em dezembro. Estamos na Avenida São Paulo, número 701, no centro de Ibirité. Telefone 3472-3030. A CCI Proteção Veicular. Há 10 anos fazendo mais por você e por sua família. Restaurante Brasil Grill, de domingo a domingo, self-service com churrasco, comidas e petiscos deliciosos, pertinho de você, no Center Shopping Ibirité. Rua José Maria Taitson, número 351, no centro de Ibirité. Um filho certamente é uma bênção, mas ser pai e mãe na adolescência pode representar desafios maiores do que os jovens podem imaginar. Para evitar a gravidez na adolescência, use camisinha. Além de prevenir uma gravidez fora de hora, protege você de inúmeras doenças sexualmente transmissíveis. Sua saúde física e mental e seu planejamento de vida devem estar em primeiro lugar. Cuide-se. Está sentindo que vai ficar gripado ou resfriado? Não use nenhum medicamento. Antes de tudo, procure um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. 3 unidades, Rua Freitas de Oliveira, número 288, no bairro Alvorada, em Ibirité. Avenida Altivas Caldas, número 545, no bairro Novo Horizonte. E no bairro Jardim das Rosas, na Avenida Ítalo Bernardes, número 293. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. Você conhece, você confia. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar,
a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Quantas boas histórias você tem para contar da sua casa? Pois é, talvez ela mereça um pouco mais de cuidado, não é verdade? Com materiais de primeira qualidade, nós do Travioli temos o que você precisa para reformar sua residência sem sentir aquele peso no bolso. Areia, brita, ferragens para construção e toda a linha de eucalipto tratado para telhados e cercas. Estamos prontos para te atender aqui, pertinho, do lado do Detran de Ibirité. Telefone 3533-4263 e o WhatsApp 99756-0646. Travioli Materiais de Construção. Reforme seu cantinho. Transforme sua história. 3VL. Baixe o nosso aplicativo disponível na Play Store ou na App Store. 3VL. Essa é a sua rádio. Você tá ligado, ouvindo todo dia. 3VL. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Quantas boas histórias você tem para contar da sua casa? Pois é, talvez ela mereça um pouco mais de cuidado, não é verdade? Com materiais de primeira qualidade, nós do Travioli temos o que você precisa para reformar sua residência sem sentir aquele peso no bolso. Areia, brita, ferragens para construção e toda a linha de eucalipto tratado para telhados e cercas. Estamos prontos para te atender aqui, pertinho, do lado do Detran de Ibirité. Telefone 3533-4263 e o WhatsApp 99756-0646. Travioli Materiais de Construção. Reforme seu cantinho. Transforme sua história. 3VL. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas esse choro de vida se transformou em preocupação, porque o meu Lorenzo nasceu prematuro. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode, procure um banco de leite humano e faça a sua doação. Qualquer quantidade faz diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Saiba mais em saude.gov.br/doação de leite. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você consegue fazer poucas coisas com seus olhos vendados, não é verdade? Pois é, já parou para pensar que talvez a sua visão seja uma das coisas mais importantes para o andamento da sua rotina? Pensando nisso, a ótica Rose Pérez está pronta para cuidar dos seus olhos e promover o seu bem-estar com produtos e atendimento de qualidade. Avenida Ítalo Bernardes, 438, no bairro Jardim das Rosas, aqui em Ibirité. Telefone 3128-1590 ou WhatsApp 997196353. Ótica Rose Pérez, carinho com sua visão. 3VL. No dia 8 de dezembro, celebramos no Brasil o Dia da Família, data que celebra aquela que pode ser definida como um grupo de pessoas ligadas por descendência. Membros de uma família costumam compartilhar do mesmo sobrenome, que vem de herança de um parente em comum, geralmente bem antigo. A data comemorativa foi criada em 1963 pelo presidente da República na época, João Goulart. 3VL. A CCI Proteção Veicular, as melhores coberturas e benefícios do mercado. Oferecemos cobertura contra roubo, furto, colisão, incêndio e fenômenos da natureza. E ainda benefícios como assistência 24 horas, carro reserva, cobertura de terceiros e de vidros. Associe-se e pague seu primeiro boleto só em dezembro. Estamos na Avenida São Paulo, número 701, no centro de Ibirité. Telefone 3472-3030. A CCI Proteção Veicular. Há 10 anos fazendo mais por você e por sua família.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o infarto agudo mata cerca de 15 milhões de pessoas por ano. Infelizmente, as causas genéticas que podem levar a um infarto não são possíveis serem alteradas. Porém, uma alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos regulares e evitar álcool e tabaco são medidas simples que podem diminuir consideravelmente suas chances de ter o problema. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. 3 unidades, Rua Freitas de Oliveira, número 288, no bairro Alvorada, em Ibirité. Avenida Altivas Caldas, número 545, no bairro Novo Horizonte. E no bairro Jardim das Rosas, na Avenida Ítalo Bernardes, número 293. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. Você conhece, você confia. Você é fã do CrossFit, mas não sabe onde fazer? Fique tranquilo, a Gladion Fitness está mais perto do que você imagina e apresenta os mais diversos exercícios da modalidade Cross e do treinamento funcional. Venha conhecer Rua Geralda Sudário, número 272, no bairro Monsenhor Horta, em Ibirité. Restaurante Brasil Grill, de domingo a domingo, self-service com churrasco, comidas e petiscos deliciosos, pertinho de você, no Center Shopping Ibirité. Rua José Maria Taitson, número 351, no centro de Ibirité. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas esse choro de vida se transformou em preocupação, porque o meu Lorenzo nasceu prematuro. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode, procure um banco de leite humano e faça a sua doação. Qualquer quantidade faz diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Saiba mais em saude.gov.br/doação de leite. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 3L. Baixe o nosso aplicativo disponível na Play Store ou na App Store. 3DL. Muito bem, estamos de volta. Programa Stop ao vivo para todo o Brasil. O China tá curioso, querendo saber o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, viu? Mais uma vez um recadinho para você da Minas Car Motos, proteção para motos contra acidente, roubo e furto. Além disso, assistência 24 horas, moto reserva sem custo e reparo em concessionária. Liga agora, DDD 31 98481 7757. 98481 7757, Minas Car Motos. E daqui a pouco tem Sabores de Lu, né, Thales? É isso aí, Túlio. Daqui a pouquinho tem Sabores de Lu, né? Os salgadinhos chegarão aqui. Para você que está ouvindo a gente aí, tem interesse também de conhecer o gosto desses salgados, você pode mandar o seu WhatsApp para o 989700216. O Sabores de Lu que trabalha com serviços de buffet e também de decoração infantil. Muito bem, mais uma vez presença aqui da Bárbara Peles, uma presença fantástica aqui no programa Stop, um tema muito interessante que é comunicação, né? Faz uma diferença enorme. E até mesmo agora com as redes sociais, os youtubers também estão bombando também, né, Bárbara? Sim, é uma área que está crescendo muito, né? Os youtubers. Eu já tive um ex-aluno, Davi Knaip, que é youtuber e agora ele é DJ também. Também foi para esse lado. E é a espontaneidade. A pessoa que trabalha nessa área, né, youtuber, ele tá ali sempre conectado. Geralmente tem aquela velocidade de fala um pouco mais acelerada. Mais acelerada, é isso que eu ia... né, depende também da mensagem, depende do canal, depende de várias coisas. Mas tem que pensar no quê? Sempre. É youtuber? Qual que é o seu público-alvo? Qual que é a sua mensagem? Aí você vai adaptar ao seu público. E aí, dependendo se é um público jovem, ou é um público feminino, público masculino, público infantil, público mais adulto, idoso, e aí vai depender. Porque a internet tem de tudo, né? Pode ser verdade. youtuber de qualquer área. E essa questão de entender qual que é o público-alvo da comunicação também é muito importante também, né? Até mesmo o estilo de rádio, né? Aquela rádio mais lenta, mais calma, né? Mais requintada, ou a mais jovem, mais pra cima. Porque quando você entende quem é o seu público, você sabe como chegar até ele. Então eu vou falar pra quem? Quando eu entendo isso, eu vou adaptar a forma de falar para aquele certo tipo de público. Sim. O Barack Obama, ele é sensacional
nisso. Tem vídeos dele, a gente pode perceber a diferença quando ele faz um discurso lá nos Estados Unidos e quando ele veio para o Brasil, ele tem um vídeo no YouTube fantástico do discurso dele aqui no Brasil, ele está mais sorridente, ele gesticula mais, ele, quando as pessoas aplaudem, ele espera mais elas aplaudirem para depois ele continuar falando. Ele usa muito recurso de pausas no discurso e a gente compara como ele fala nos Estados Unidos e como ele fala aqui no Brasil e vê as diferenças. Ele é um excelente orador e ele faz muito isso, essa conexão com o público, mudar o jeito de falar de acordo com o seu público-alvo. A importância também, até dentro desse exemplo do Obama, dele ter pesquisado um pouco mais sobre como que é a cultura do brasileiro em relação a ouvir e falar, né, Bárbara? Ele falou várias palavras em português, não só obrigado, ele falou várias palavras, falou de time de futebol. O brasileiro adora, né? Exatamente, é o que você falou, Paixão é a cultura. nacional também, né, a cultura. Com certeza ele estudou para vir falar antes, né, teve um estudo prévio, que é o maior segredo, gente, quer falar bem em público? Estude, tem que ter conteúdo, tem que saber o que está falando. Até igual no caso do Serginho que participou com relação à palestra, né? Talvez ele já tenha conhecimento do assunto, do conteúdo, mas é bom também se preparar, além disso, né? Para ver qual público vai estar presente ali para poder estar acompanhando a palestra, né, Bárbara? Exatamente. E fazer também o aquecimento vocal para ele entrar com a voz, com essa musculatura vocal mais preparada, trabalhar dicção, respiração, alongamento, relaxamento, ressonância, extensão vocal, fazer um aquecimento vocal completo, cuidar da voz, entender o que ele tem que comer antes da palestra para não dar pigarro, para a voz ficar limpa, fazer o recurso soro fisiológico. O tempo está muito seco, né, gente? Tá bastante, viu? Então, uma dica que eu sempre falo, compra soro fisiológico, compra gaze, molha a gaze com soro fisiológico, encosta no nariz e puxa o soro. Isso vai te hidratar, vai fazer uma limpeza, uma higiene nasal, uma hidratação direta nas pregas vocais. É excelente para você fazer antes da palestra. Hoje eu fiz antes de vir para cá, antes de entrevista. Preparou. Né? O soro fisiológico ele tem que ser o seu, é igual a água, tá do seu lado ali o tempo todo, tá? Inclusive... Tem o nebulizador também que é super importante. Desculpa, Thales. Não, eu ia mostrar que meu copo tá vazio aqui, eu não bebi água até agora, mas... Inclusive... eu não bebi água até agora. Pode me dar um cocão? Pode me dar uma microfonada na cabeça? Água o tempo todo, né? Nós estamos aqui todos enrolados aqui sem água. Realmente o tempo está muito seco, gente. Então tem que se hidratar bastante. Além de beber bastante água, tem a dica que eu falei do soro. E se você comprar um nebulizador, incrível. Tem aquela máscara. E aí o soro vai em forma de vapor diretamente nas suas pregas vocais. Excelente. Faz essa limpeza, né? Faz essa... Excelente para a voz, para quem tem rinite, tá? Algum processo alérgico. E porque o tempo está realmente muito seco. Para combater isso daí. E nada também de forçar, né, Bárbara? Até em uma outra oportunidade eu estava conversando com uma professora aqui de uma escola aqui da cidade de Ibirité. E ela já estava rouca. E ela falou, não, tô meio rouca, né? Na segunda-feira já tem aula de novo. Mas ela falando como se realmente ela não precisasse fazer nada, que na segunda-feira ela iria jogar a voz rouca na orelha de todo mundo ali e sem cuidados nenhum. Não é indicado também você dar sequência também às suas atividades dentro da comunicação se a sua voz não está ajudando, né, Bárbara? O ideal é fazer repouso vocal. Eu já fiz um repouso de quase um dia. Fiquei muda quase o dia inteiro, conversando só por escrito. Então, o repouso vocal é muito importante para você fazer esse descanso na sua da voz. voz também, né? Então, essa professora precisa, né, de um repouso vocal, aumentar a hidratação, só que é o seguinte, se ela tiver uma lesão, e professor é campeão em nódulos vocais, que são os famosos calos nas pregas vocais, tem que fazer fonoterapia para tratar o nódulo. Então, o ideal é que essa rouquidão não apareça se ela fizesse um aquecimento vocal, cuidasse da voz. Se ela já está num processo mais evoluído aí, quem sabe uma fenda, um nódulo, aí já é um outro tipo de tratamento, são outros exercícios para curar essa lesão. E realmente, professor aí é campeão em nódulos vocais. A respiração também, por exemplo, quando está sendo feita a leitura de um texto, a respiração também, se a gente não controlar, você acaba atrapalhando e atropelando tudo também, né? Porque ela é automática, você não presta atenção.
A gente respira o tempo todo. Então, como é que o tempo todo eu vou ficar Bárbara 24 horas por dia? Não, mas assim, quanto mais, quando você for ler, sim, quando tiver alguma atividade, uma coisa mais acelerada, talvez, voz, isso, mais intensa, aí você presta mais atenção, trabalha a respiração diafragmática e cada vez mais vai ficando automatizado. Isso é interessante, viu? É muito importante esse cuidado com a voz e esse que deu aí, né? Desculpa, gente. Esse cuidado que tem que ter com a voz também, ele é essencial, e esse cuidado também, você que trabalha até como fonoaudióloga, né, Bárbara, esse cuidado começa até com a alimentação, né? Isso. Então, dentro da alimentação aí tem vários itens também que favorecem ou prejudicam o cuidado com a voz, né? Bem lembrado, Thales. Quais são essas dicas, gente? Primeira coisa, hidratação. Pelo menos 8 copos de água por dia. A questão do soro fisiológico, que eu falei também, é uma excelente dica para você se hidratar. E aí, em relação à sua alimentação, quanto mais saudável para o seu corpo, também vai ser saudável para a sua voz. Então, uma alimentação menos gordurosa, mais baseada em frutas, legumes, vai ser excelente para a sua voz. E se você tem muito pigarro, isso tem muito a ver com refluxo ou com uma má alimentação. O que seria uma má alimentação que favorece o refluxo? Excesso de café, muito doce, alimentos condimentados, muita fritura, alimentos muito apimentados, tudo isso, refrigerante, aumenta o pigarro. Então, por outro lado, o que eu vou comer, Bárbara, que tira esse pigarro? A água já tira, já ajuda a limpar, e também tem os sucos cítricos, suco de laranja, limão, tudo que é azedo, a voz adora, e maçã, que é por causa da pectina, que é aquela substância adstringente que todo mundo sabe, né, da maçã. Ela já é famosa. Deixa a maçã faz bem pra fina, voz. Né? A saliva fica mais menos pastosa, algo isso, assim, né? Menos viscosa. Isso. E aí isso vai limpando o seu trato vocal. E foi justamente isso que o nosso China perguntou aqui agora, viu? Olha. Justamente isso. Ele falou que tem refluxo, né? Tem essa dificuldade, faz o uso do omeprazol, né? Pra poder buscar uma solução. Só que ele falou que não tem pigarro. Tem um refluxo, porém não tem esse pigarro. Deve estar no início do refluxo, né? Porque geralmente quem tem refluxo gastroesofágico está bem associado ao pigarro. E tem que ter muito cuidado, como é que é o nome dele? Desculpa. O Vladimir. O Vladimir. Tenha muito cuidado, Vladimir, porque o refluxo é um primeiro passo para ter uma lesão nas pregas vocais. A pessoa fica mais frágil, mais sensível para isso. Se você trabalha com a voz, aí ainda mais. Geralmente quem tem refluxo fica mais fácil de ter fenda nas pregas vocais, até os nódulos, tá? Então, dica, quando for dormir, não coma muito e vai deitar. Isso piora o refluxo. Interessante. Então, se você janta aquele pratão e vai deitar, vai piorando prejudica o refluxo. Bastante. Ah, Bárbara, eu gosto de jantar e eu como muito. Tudo bem, então espere um tempo, pelo menos 2 horas, para você deitar. Outra coisa, elevação da cabeceira da cama. Aonde está o seu pescoço, você eleva, coloca alguma coisa embaixo da sua cama lá, para que tenha essa elevação, para você não ficar reto. Se você dorme com a cabeça um pouquinho mais para cima, fica mais difícil ter o refluxo, porque o seu corpo está contra o refluxo. O que é o refluxo? É o retorno do líquido estomacal. Ele pode passar aqui no esôfago, chegar aqui na faringe, que está logo atrás da laringe, onde estão as pregas vocais. Então, geralmente, a laringe está mais avermelhada de quem tem refluxo, né, gastroesofágico. E aí tem que cuidar bastante da alimentação. Continue tomando, de acordo com o que o seu médico fez a prescrição, né, do omeprazol. Continue tratando e tenha essa atenção, elevação da cabeceira da cama e cuidado para não comer muito e deitar. Isso também piora o refluxo. Prejudica bastante, né? E evitar café. Quem toma muito café e tem refluxo, piora demais. Então, evita o café, tá? De forma nenhuma ou pode dar uma dosagem? O ideal seria de forma nenhuma. Né? Refrigerante e café são os piores, assim, para quem tem refluxo. O refrigerante piora ainda mais e o café também. Então, mas eu amo café. Uma vez por dia, então, só. E mais pela manhã ou tarde. Evita mais à noite. Controlar bastante. Toma de manhã. Né? Tem gente que bebe café igual água, né? Tem. Já conheço vários que fazem o tempo inteiro, né? Garrafinha do lado.
O pessoal come banana e depois bebe café, né? Além Nossa do mau hálito Senhora. também, aí, tá vendo? Não fica legal O pra pessoal voz, fica... né? E também, Bárbara, até só para complementar a informação do soro fisiológico, que é algo muito importante para hidratação, você sugeriu o uso da gase. Tem muita gente que eu percebo que pega o... É um spray, né? Enfia vai dentro... direto. É a mesma coisa? ou- Pode também, mas eu sempre indico na gase porque distribui melhor no seu rosto. Ao invés de direto, cai só num local. E aí na gase, quando você faz, você percebe que distribui melhor. E chega lá na sua laringe, de forma direta. Então te hidrata mais do que a água líquida, que não passa dentro da laringe. E até dentro ainda dessa parte, né, a Bárbara acabou de frisar que o café não é legal para quem tem refluxo, né? E a cerveja, Bárbara. Para quem gosta de beber uma cervejinha, lógico, né? Para quem trabalha com a comunicação, tomar uma cerveja e entrar no ar não é bom. Tem gente que fala que precisa beber para se soltar, É, para perder tem isso. timidez. Se for nesse sentido mental da coisa, pode ser que ajude, sim. Só que em relação à voz é bom, aí que eu vou falar que não é legal. É para evitar, sim. Só que depende, por exemplo, da bebida. Uma bebida destilada vai fazer mais mal do que uma fermentada, que é a cerveja, por exemplo. Então, a cerveja vai ressecar o trato vocal. Então, se você se hidrata, fez menos mal, tá? Então, a cerveja ela vai ressecar o trato vocal. Agora, por outro lado, as bebidas destiladas, fala pra mim, vodka, quais são as outras bebidas aí, as destiladas? Tequila, não sei o que eu não bebo. Essas coisas, Essas todas aí, essas são piores que a cerveja. Sim, Por sim. quê? Porque elas anestesiam a musculatura das pregas vocais. Então, se você for comparar a cerveja com as destiladas, é melhor a cerveja, que só resseca, não anestesia, do que as destiladas. As destiladas, por anestesiarem, a pessoa faz o quê? Abusa da voz sem perceber, porque está anestesiado. É isso que eu ia perguntar agora. Por exemplo, num dia foi feito ali o uso da bebida, né? No outro dia a pessoa tem uma transmissão esportiva para fazer ou uma apresentação, um evento. No final, ali depois de 1 hora da voz aplicada ali, dá para perceber um desgaste na voz. A voz cansada. E a voz suja parece, não sei se é isso que dessa forma que fala, né? Parece que a voz mais suja, mais empolada, muito estranho, é muito estranho. Então o certo é preservar, se tiver a apresentação no dia anterior, né? Ou alguma coisa que force muito a voz também, né? E isso, não estou falando aqui que é proibido bebida alcoólica, cada um sabe de si. Agora, se você é um profissional da voz, o cuidado tem que ser maior. Então, se você bebe, evite beber no dia do seu uso intensivo da voz. Se for dias antes ou depois do trabalho, não tem tanto problema em relação à voz. Agora, se você tem um trabalho vocal intenso, cuide, né? Tudo é disciplina. Sim. Quanto mais disciplinado você é, melhor é o seu trabalho. E quando você fala, né, da água, é água sem gás. Melhora sem gás. Sem gás, né? Por que o refrigerante faz mal? Além do açúcar, que dá pigarro, qualquer tipo de doce, açúcar, né? Ele prejudica a livre movimentação do diafragma, que tem a ver com a respiração. Sim. Então, por isso que água com gás, ou então refrigerante, prejudica a respiração. Não que vai danificar a prega vocal, anestesiar, tá? Nada disso. Só prejudica a respiração. É mais nesse sentido. Às vezes a gente sente que a respiração mal equilibrada atrapalha a gente. Sim. Talvez durante o nosso caso, durante o jogo, fôlego. Você fica até sem ar, às vezes, você vai acelerando as palavras ali e você perde o pique. É impressionante como é importante, viu? Qual que é o segredo? Quando inspira, você expande o abdômen, abre as costelas e você vai falando e contraindo o abdômen, evitando movimentação aqui de ombros, evitando essa movimentação aqui superior na hora de inspirar. Isso seria a respiração superior, que é curta. Sim. Para que ela fique mais profunda, isso daqui quase não mexe. O que vai mexer é a parte mais inferior, que é onde está o diafragma. Então você inspira, expandindo o abdômen, e vai falando e vai contraindo o abdômen. E aí tem a movimentação do diafragma, que sobe e desce.
É muito importante, é uma técnica que faz muita diferença, E lembrar disso, né? Porque lembrar senão disso. Você não lembra e fica só superior e aí perde o fôlego mesmo. Aqui nós estamos precisando colocar no checklist os aquecimentos ali dia a dia, viu? Faz a diferença, né? Porque em alguns momentos, até pela agitação do dia a dia, quem trabalha com a voz está nas vésperas de talvez entrar no ar ou talvez nas vésperas de fazer uma apresentação. A pessoa para e pensa, só hoje não tem problema não, e vai. Aí no dia seguinte, só hoje não tem problema não. Aí vai só acumulando até chegar ao risco de acontecer algum problema nas cordas vocais. Uma lesão, uma coisa mais séria. Que aí é mais complicado. Né? E agora apareceu a grande pergunta do gengibre. Gengibre é bom ou não? É mito, é verdade? Acho que ele tá falando de alguém. Do gengibre, não. O gengibre. Aqui a utilização do gengibre. Tem muita gente, aquele spray, talvez, que... Eu já vi o Galvão Bueno em um vídeo, atolando o sprayzinho na goela lá. Aquilo ali é bom ou é só pra disfarçar alguma coisa, Bárbara? Cid Moreira também fez vídeos falando do gengibre. Exatamente. É o seguinte, gente. A verdade científica é que é o seguinte. Quando você está com dor de garganta, com infecção, dói para engolir, amidalite... Alguma infecção de garganta, não é na laringe, é na garganta, que é mais acima, é legal porque o gengibre tem substâncias, igual o própolis, tem substâncias antibióticas, que vai combater ali, anti-inflamatórias, que vai combater o vírus, a bactéria. Então, em caso de infecção de garganta, é bom. Agora, se você trabalha com a voz, a gente não indica esse uso constante, porque ele anestesia. Então, ele dá aquele alívio inicial, aquele spray. Nossa, parece que ficou maravilhoso, porque não está doendo. Você está o quê? Anestesiando as pregas vocais. Não existe nada comprovado que faz bem. Então, pelo contrário, é mito. As pessoas acham que faz bem, e, na verdade, eles anestesiam as pregas vocais, ou seja... A pessoa não vai perceber que está forçando. Bati no microfone de novo. Então, é isso, gente. O gengibre é liberado no seu dia a dia, no suco detox. Muita gente toma para isso, para emagrecer, tal. Termogênico, tem essa onda aí também. Ok, não tô falando que não pode. Faz super bem, legal, tá? É só mesmo se você tem uma atividade vocal intensa naquele dia. Você evita naquele dia. Mas tem muitas coisas boas no gengibre, sim. Principalmente anti-inflamatórios. Aí o Cid Moreira, né? Ele fez essa postagem, o Cid Moreira com aquela voz. Maravilhosa. As pessoas ouvem aqui e falam, não, então se eu enfiar a cabeça no gengibre, eu vou ter a voz parecida com a do Cid Moreira. O cara tá lá como se fosse um tira-gosto, né? Gengibre. Como tira-gosto, de dente, limonada. Né? Coisa ácida também, no caso, limonada. Ácida? Excelente. Para tirar o pigarro. Sim. A não ser que a pessoa tenha refluxo. Geralmente quem tem refluxo não se dá tão bem com suco mais azedo, assim. Mas não é regra. Tem gente que tem refluxo e toma e fala que não faz mal. Então, é relativo. Entendi. Agora, para quem não tem refluxo, 100% das pessoas só são beneficiadas com suco cítrico. E é sem açúcar, hein, gente? É suco natural, não é de caixinha. O que faz bem mesmo? É só o suco natural. A laranja, o limão, a tangerina, tudo que é azedo. Muito bem, Bárbara Peles aqui no programa Stop hoje, mais uma vez, lembrando que amanhã tem Campeonato Brasileiro e tem participação também em nosso WhatsApp, o nosso grande amigo Luciano de Lima. Em breve tem Cultura Mineira na Rádio 3VL. Olá, boa noite, Túlio, Thales, Bárbara Peles, e aí? Fiquei super feliz de saber que você tá no programa aí hoje, viu? Tô ouvindo tudo aqui. Abração pra vocês. Abraço, abraço, abraço. Luciano de Lima. Luciano, obrigada pelo carinho. Que legal sua participação, super obrigada. Parabéns pelo sucesso, pelos seus trabalhos. Tudo de bom aqui nesse novo trabalho na 3VL. Eu tenho certeza que vai dar super certo. Muito sucesso pra você e obrigada demais pelo carinho, viu? Em breve tem novidade, o Luciano com o programa Cultura Mineira, trazendo grandes novidades e também valorizando cada vez mais
o teatro, né? Em Belo Horizonte, em Ibirité, Betim, região. Tô parecendo que é pessoal do sindicato. Que os caras do sindicato na porta da Fiat. Pra você, da Patronal, Ibirité, São Joaquim de Bicas, região. Oh, meu Deus. Não, é importante. Sim, um forte abraço aí pro Luciano, né? Até retribuindo o abraço que ele deixou aqui pra gente. Vai ser um super programa e até mesmo como você frisou, é muito importante a gente trazer pra dentro da rádio a cultura e nada mais justo do que falar sobre teatro, que eu acho que é o que apalpa mais a questão da cultura, né, Bárbara? A Bárbara que já tem toda uma experiência. Gente, eu amo teatro. E transmite uma alegria, né? Você vê, a Bárbara chega aqui e transmite uma alegria, né? Eu acho que o teatro ele traz essa magia também, é uma coisa impressionante. O palco é sagrado, gente. É um lugar, assim, até espiritual pra mim, sabe? É uma energia realmente que é até difícil de descrever. O que a gente sente tá ali, né? Tá ali atuando ali, né? Vocês estiveram comigo no workshop de desinibição, sim, vocês lembram? Fantástico, fantástico. Eu levei os alunos pro palco, pra eles terem essa sensação. Foi super bacana, né? Tem quanto tempo? Uns 3 anos, eu acho. Tem um tempinho bom. Uns 2 anos. Uns 2 anos. Com essa passagem. Mas eu começo a lembrar ali, e o tanto que a gente aprendeu em um dia, assim, que é um vasto conhecimento. Por quê? Aquele trabalho anterior ali da dança, de se soltar bastante para depois interpretar, né, um personagem, né? Isso é tanto a parte facial, corporal também e da voz, muito legal. É um desafio muito grande, mas eu não tenho vivência do teatro, mas eu admiro demais quem tem essa vivência, que a gente percebe como que a pessoa ela é segura de si em relação a comunicação verbal, comunicação corporal, né? Chama atenção, né? Igual a Túlio frisou mesmo. Quem tá vendo a Bárbara aí pela live, muitos sorrisos e tudo mais. Isso é fruto também de um autoconhecimento muito grande proporcionado pelo teatro, né, Bárbara? É verdade. Quando você interpreta... O que é o teatro, né? O ator ele tem que interpretar um personagem. Para interpretar alguém, você tem que se conhecer. Então, realmente tem muito a ver com autoconhecimento, sim. Você tem que saber quem você é, para a partir disso você interpretar algum papel. Isso é fantástico. E entra também naquela questão que a Bárbara falou com antecedência aqui, para uma pessoa gravar um vídeo ali e acostumando mesmo, né? E acompanhar ali ela falando, ela se movimentando, né? Facilita muito conhecer a si mesmo, né? Ajuda bastante, né? E as pessoas também, né? Muita gente grava um vídeo e tudo mais, mas eu acho que a maior evolução de quando você grava um vídeo e você se aceita é quando você posta esse vídeo, né? Porque uma bomba ali. Eu já gravei muitos vídeos, até dei uma parada, mas quando eu postei o meu primeiro vídeo, eu postei, fechei o aplicativo e fui dormir. Porque, sabe, a gente transcende, né, em relação a absorver a opinião do outro, né? A gente acaba gravando ali pra gente, minha opinião sobre mim é essa, mas e o outro? Sim. Então, na hora que você coloca numa rede social, você coloca seja lá onde for, e aí vem os comentários, aí que você passa a ter uma opinião externa e você tende a melhorar cada vez mais a sua exibição em vídeos, a sua exibição teatral também, porque durante uma peça também você percebe, né, a fisionomia das pessoas, né? Se tiver muita gente bocejando, e aí? E aí? E aí você tem que se virar para chamar a atenção daquela pessoa. Prendê-la ali. Nenhum ator quer alguém bocejando, não. Muito bem, tem mais participação no WhatsApp da 3VL. Vamos lá. Fala comigo, China. Túlio. Parabéns pela Bárbara aí, viu? Bárbara, o negócio é o seguinte. Túlio fez a pergunta aí pra você, legal. Eu não gosto de café, detesto café. Não gosto de bebida, detesto bebida, não gosto nada disso. E outra, tenho refluxo direto do meu estômago, certo? Já tenho meus remédios, tem tudo. E gostaria de saber para você o seguinte. Gostaria de saber sobre se tem um remédio para melhorar. Apesar que eu durmo com 2 travesseiros, que minha garganta é da cor dessa espuma do microfone que você está aí. Tá? Foi feito o exame, fez tudo. Quero saber se tem alguma outra coisa além do que o médico me indicou. Entendeu? Pode ver pela minha voz rouca que você está ouvindo, por causa disso. Trabalho, sou o diretor da TV WTJ TV Minas e uso muito a minha voz. E faço o exercício da voz para poder aguentar o dia a dia, tá bom? Túlio, dá seu jeito aí que você também tá errado, viu? Sobrou para mim, o que é isso, China? Daqui a pouco o China vai ligar para a Bárbara e chamar para WTJ TV Minas também participar lá. O China
O Chine virou um ladrão de convidados aqui agora. É brincadeira. Olha só, Chine, em relação a remédio, realmente só com médico, tá? De preferência o gastro. Então essa parte assim de remédio eu não posso falar sobre isso. Agora, em relação à elevação da cabeceira da cama, eu vi que você já faz. Que bom que você não gosta de café. Isso já ajuda a não tomar bebida alcoólica, nem refrigerante. E aí, só faltou você me falar se você come muito e deita. Porque isso é uma dica que eu falei, que eu não sei se você faz isso. Eu como muito, Bárbara, e deito. Se você deita para dormir, né? Depois de comer bastante. Então, faça um lanche mais levinho e deite, ou como que você quiser comer, espere pelo menos 2 horas. Agora é o seguinte, essa rouquidão, ela suspeito que já seja algum sintoma de uma provável lesão. Então, o interessante no seu caso é fazer a videolaringoestroboscopia com otorrino para ver se tem ali um nódulo, uma fenda, porque realmente quem tem refluxo, igual eu falei, fica muito fácil, aumenta a predisposição, ainda mais que você já trabalha com a voz, aumenta a predisposição de ter uma lesão, tá? Porque a laringe realmente fica bem mais avermelhada. Você brincou aí do microfone vermelho, porque realmente fica avermelhada. E aí, se você tiver uma lesão e você não está tratando essa lesão, aí uma coisa embola na outra, vai só piorando, vai ficando só mais rouco. Então, se tiver nódulos, que são sempre 2, tem que fazer exercícios específicos para os nódulos. Se você tem fenda, tem que fazer fonoterapia para ver essa questão da fenda e fechar ali, para ter uma coaptação glótica mais eficiente. Então, você tem que investigar. Eu indico a procurar o otorrino para investigar e dar esse diagnóstico, se você tem uma lesão nas pregas vocais ou não, tá? Acho que já está passando da hora de fazer esse exame aí. Faça o mais rápido que puder por causa da rouquidão. Para evitar, né, gerar um problema a mais também. Ou então ele já tem e não sabe que tem. Sim, e aí não trata. Eu não sei, acho que ele não faz fonoterapia, ou nunca foi no otorrino. Não sei se ele já foi, ele não comentou. Comentou do médico em relação ao refluxo. Ok, certo. Que é um tipo de médico, né? Ou o gastro, ou o clínico geral. Agora, e a voz? Então você tem que ir no otorrino. Tá no otorrinolaringologista. Para fazer a avaliação. Para fazer, chama videolaringoestroboscopia. O exame que você precisa fazer para investigar se tem lesão ou não. E pelo refluxo e pela rouquidão, deve ter alguma coisa, né? Pode ser que tenha. Ele até gravou mais um outro áudio. Ô, Bárbara, vamos ouvir aqui. Ô, Bárbara, então tá, respondendo o que você falou aí. Não janto, só lancho. Felizmente eu tenho esse detalhe de não jantar, porque eu detesto jantar também, que a barriguinha também não deixa, tá? Ô, Bárbara, vem aqui fazer falei que você... mostrar o seu talento aqui na TV também. Aí, Túlio. Eu falei que ele... Tô tomando a sua ideia. Ô, Túlio, para de beber, Túlio. Mas eu nem tô bebendo, não. Bárbara, brincadeiras à parte, mas... Grande China. Eu faço muito pouco uso da janta, porque me atrapalha muito e gosto mais... Eu tomo refrigerante, mas prefiro mais um suco. E não posso tomar limonada, não posso comer carne vermelha, sou proibido de tomate, proibido de qualquer coisa ácida. Tá bom? Eu já até falei com o médico, eu vou passar como virar cavalo, comer capim. Mas não posso nada, daqui a pouco posso comer nada. Tá bom? Mas não janto não, ok? Respondido. Ô, China, só faltou você me falar se você já foi no otorrino. Pra poder olhar isso aí, né? Então, assim, é urgente, tá? Então, olhar isso daí. E aqui, só me chamar que eu vou. Obrigada. Ele até mandou aqui, falou que não... Pelo que ele digitou aqui, não teve a ideia de estar indo no otorrino, não. Ah, pois é. Eu desconfio aí de uma lesão, mas para ter certeza, só fazendo o exame mesmo que eu falei, tá bom? Vai, porque só assim você vai saber o que você precisa para melhorar a sua voz. Se tem essa rouquidão, essa soprosidade, a qualidade vocal já está prejudicada e ainda tem o refluxo... Tem que tomar cuidado, né? Os pais, no caso das crianças, né? Talvez a criança desde cedo já tenha uma dificuldade de comunicação ou talvez a língua presa. É interessante também os pais acompanhar essa situação, não deixar a coisa, né, extrapolar, agravar demais, né, Bárbara? Nossa, é tão importante. Lembrei também do caso de gagueira.
Muitas vezes a criança está ali gaguejando, tem a gagueira fisiológica, que é normal. A pessoa está começando a aprender a falar, sim, sim. Gagueja, normal. Agora, passou de uma certa idade, continua, e aí os pais têm uma importância enorme. Por exemplo, a pessoa vai gaguejar, ela não pode ser interrompida. E uma coisa que os pais fazem muito de errado por exemplo, a pessoa vai aí o outro, gaguejar. Pais, não completem. E pessoas que convivem não completem as palavras para quem está ali gaguejando, porque isso vai deixar a pessoa mais nervosa ainda, mais ansiosa ainda e aumenta a gagueira. Então, a importância dos pais é enorme. Tanto para mandar para a fonoterapia quando precisar, caso de língua presa, tanto atraso de linguagem, suspeita de autismo, por exemplo. Esse atraso de linguagem, no caso, seria um exemplo para... Olha, claro que varia muito. Igual tem a criança que demora a andar, pode demorar a falar e desenvolver normalmente. Sim. Então, depende muito. Tem que ter muito cuidado para afirmar que é um atraso de linguagem ou não. Mas 2, 3 anos e não começou nem as primeiras sílabas, pode começar a prestar mais atenção aí. 5 anos e não está falando, fonoterapia com certeza. Entendi. E aqui o nosso dilema, né, Thales? Nosso sofrimento semanal. L pelo R. Assim, né? A gente até durante as nossas transmissões, né? Quando a gente entra ao vivo, geral. Tem até nós que já fizemos o curso, né? Com a Bárbara também. Um abraço aí pro Léo Cardoso também, que com certeza aí. Abraço, Léo. Com certeza ele vai acompanhar o programa depois. Tem exercícios que faz com que a gente solte mais a dicção, né? E existem palavras que, no nosso caso que trabalha com transmissões esportivas, nomes dos jogadores, né? Então existem vários nomes aqui, tem R's um atrás do outro, e ao mesmo tempo que a gente pronuncia o nome, a gente tem que falar os lances, né? A gente tem que descrever os lances em detalhes. Na sequência. E aí aparecem as letras que substituem umas às outras sem pedir permissão pra gente. Ou então emenda, né? Ou então encaixa, por exemplo, o tiro de meta é tiro de metra. Escapa. Isso é o treinamento. Acontece tiro de metra, direto acontece isso. Isso é o treinamento ali antes. Sim. Aquele famoso treinamento para poder evitar. Concentração, né? Quanto mais você está concentrado, menos você vai errar. Então, concentra e o ponto articulatório correto. É isso que vai determinar se a pessoa está falando o fonema certo ou não. Onde a sua língua vai? O que acontece com o palato duro, o palato mole? Como é que a língua está movimentando dentro da boca? Como é que os lábios estão se movimentando? Então, ponto articulatório tem que ser correto. E a gente percebe que muitos narradores esportivos atropelam as palavras mais do que o próprio mineiro faz, né? Então, logicamente, né, que a gente... Lembrei do Eduardinho, desculpa, irmão. Eu lembrei do Eduardinho, que ontem ele estava falando com a gente, o Marcelo Ram... Porque o pessoal mineiro engole ali as letras. Marcelo. Vai cortando as letras. Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. Dodge Ramos. É a famosa Sassessões Passa Savas, né? Traduzindo mineirês, você sabe se esse ônibus passa na Savas. Olha só você vê, mas é isso mesmo. É impressionante. E a gente percebe que muitos narradores esportivos deixam de lado esse cuidado de terminar a pronúncia da palavra. Isso. Aceleram demais a locução, mas esquece de pronunciar a palavra até o final. Então, acaba que para quem está ouvindo fica algo estranho em alguns momentos. Porque, né, igual, por exemplo, você teve esse exemplo da Savassi ali, que talvez um paulista não vai entender. Então, o narrador que narra muito rápido, talvez a pessoa que esteja ouvindo não vai entender também. Não vai entender. Então, cada palavra precisa ser pronunciada de forma total, de forma plena. Sim, até o final. Até o final. E é legal, você faz esse treinamento, pega o seu texto e trabalhe sílaba por sílaba, exagerando nessas palavras, na articulação. A gente chama de sobrearticulação. Então, para treinar isso, tem que ter paciência mesmo. Vai dar uma agonia, porque é mais lento, mas é bom para a pessoa conscientizar de falar a palavra inteira. Né? Não é nem inteira, é inteira, né? Tem o I, não é mineiro, é mineiro, tem o I do mineiro.
Então, pegue um texto, qualquer que seja o texto, e leia sílaba por sílaba, bem exagerado. Você vai conscientizando cada vez mais aí de como abrir a boca, de que você precisa pronunciar a palavra inteira, né? Faz a diferença, viu? E até no curso em 2016, né? Foi em 2016, julho de 2016. Julho de 2016 que eu fiz o curso. Tinha, logicamente, que eu não vou citar o nome de quem fez o curso comigo, mas tinha uma pessoa que estava fazendo o curso com a gente, tinha uma voz, aquela voz que não precisa de muito, a própria voz já interpreta a situação, aquela voz grave, aquela voz parecendo um trovão em época de chuva. Mas ele não falava o S, ele não finalizava as palavras com a letra S. Se eu falar estávamos lá, o S sumia, desaparecia. E por mais que a pessoa tenha a voz maravilhosa, mais uma vez, assim como inúmeros narradores esportivos têm a voz excepcional, quando a palavra é mal pronunciada, o negócio fica feio, né, Bárbara? E muitas vezes a questão é cultural também, né? A pessoa ele já é péssima no português. Verdade. Tem isso também. Às vezes não é falta de treinamento da articulação, a pessoa não sabe mesmo conjugar. Nós vamos. Então, assim, acontece problema. Problema muitas vezes é cultural. Ao invés de falar problema, a pessoa tá tão acostumada ali, ouviu isso dos pais, já fala desse jeito, é uma forma, questão cultural mesmo. Agora, uma outra coisa impressionante também é, por exemplo, esses apresentadores de TV, de jornal, né? Muitas vezes, alguns não tem muito um sotaque ali, claro. Parece que é uma voz padrão, uma comunicação padrão. É o ideal. Deve ser complicado isso aí também, né? A gente até... Tem gente que procura fonoaudiólogo para tirar o sotaque. Zerar o sotaque. Que isso? Mas deve ser um trabalho pesado também, né? Ou não, né? Um nordestino, eu falo nordestino é porque eles têm um sotaque talvez até mais... Pra eles não, né? Mas pra gente é um sotaque muito avantajado, né? O Thales tinha um personagem aí, você consegue lembrar ele? Aquele... Carreirinha, não? Como é que ele chamava? Ah, não. Esqueci o nome dele. É um ator, gente. É um ator? É um ator. Além de em breve, é um ator. Em breve tem mais imitações do Thales, viu? Segue em treinamento. Eu quero o Silvio. Tem que treinar. O Silvio. Tô desestranhando, tem que voltar a treinar. Meu Silvio tá parecendo dá pra fazer o Fausto Silva. Tá tudo torto. Dá pra fazer o Fausto Silva com a agenda da Bárbara Pérez. Gente, o Bolsonaro. Você fazendo o Bolsonaro. É incrível. Gente, é muito legal. Polêmica que gerou na cidade de Ibirité quando eu me propus a imitar o Bolsonaro. Mas agora não. É presidente, enfim. Agora pode, agora Mas até em relação ao raciocínio, né, dos apresentadores, eles zeram sotaque. Mas eles zeram sotaque, mas acabam tendo sotaque. Deu para entender? Eles, por exemplo, um apresentador nordestino, ele tira toda aquela marra, todo aquele jeito nordestino de falar e passa a falar, parece que de um jeito mais do sudeste. Tem algo relacionado... Eu não sei explicar, mas parece que eles zeram o sotaque, mas ainda assim mantém um sotaque padrão. É como se fosse um sotaque jornalístico isso. Existe sotaque jornalístico? Realmente São Paulo é referência, né? Então São Paulo, Rio são referências. Existe aquela Leilane, ela tem uma parte mais carioca, jeito dela, ruiva. Dá pra perceber, ela viu? fala bem carioca, né? O jeito dela é... Então Rio e São Paulo são referências realmente, assim. Agora, o que é o ideal, na minha opinião, é sem sotaque, nenhum. Porque aí o jornalista vai passar apenas a mensagem, a notícia de forma imparcial. Por que é interessante não ter sotaque? Para você atingir todos os públicos. Sim, porque, fantástico. por exemplo, eu tô falando aqui como uma carioca e aí eu não gosto dessa... Pode afetar alguém aqui de Minas que não gosta. Sim. Então, quanto mais limpo, o ator tem que trabalhar muito isso. Quanto mais limpa é a sua fala, melhor. Até quando vai criar um personagem, para você adicionar o jeito que ele fala, quanto mais limpa é a sua fala, limpa que eu falo, não é questão de pigarra, essas coisas, é questão de sem sotaque. Bem neutra mesmo, né? Clara, neutra. Bem neutra. Nós mineiros levamos uma certa vantagem nisso, que a gente tem que trabalhar apenas para completar as palavras. Completar as palavras. Só que o mineiro também fala muito cantado, a gente canta muito, tem aquela melodia, jeitinho mineirinho, carinhoso, o mineiro é acolhedor. Tem essa coisa mais diferente. O paulista é mais seco, mais frio. Porta. Né? Porta. Dá aquela puxada lá. Então, além do mineiro comer muitas palavras, tem essa musicalidade, esse cantadinho na voz. Quem não é mineiro percebe. Percebe. A gente tem mais dificuldade. Tem dificuldade de Aí perceber. A gente já tive a oportunidade de ir pro sul do país, a pessoa virar para mim falando: nossa, mas você tem um sotaque muito forte. Eu falei: quê?
Eu? A pessoa tá falando parecendo que tá fazendo compra no sacolão e tomate caiu. Não sei nem o que eu falei isso. E fala que o mineiro tem sotaque. Eu não concordo com isso, não. É igual a Sandra Nemberg, né? Ela capricha na articulação mesmo, na dicção mesmo. Fantástica, porque ela interpreta a notícia. As expressões faciais também marcam muito. Ela muda as entonações, se é uma coisa triste, se é uma coisa alegre. Se é uma... Ela muda totalmente. Eu sempre falo da Sandra Nemberg porque pra mim ela é referência do jornalismo. Acho incrível como ela foi atriz também, isso ajuda muito na parte de interpretação. Ela começou na Globo como atriz. Olha, atriz? Olha, eu não sabia não. Interessante. E aí depois começou como jornalista, não parou mais, né? Não trabalha mais como atriz. Mas isso, da parte que ela sabe interpretar, pra mim faz toda a diferença. Assim. Ela é incrível. Muito legal a forma que ela prende atenção. Além da simpatia, né? Ela é muito simpática, carismática. E até, Bárbara, a gente já são quase 9 horas da noite, o tempo que passando, isso, gente? Tempo decolando. voa aqui. E até para uma dica muito importante, que eu acho que foi uma das dicas assim que eu trago para minha vida, ainda não consigo colocar 100% em prática, mas é questão de você fazer uma apresentação, seja lá onde for, você trabalhar com rádio, trabalhar com esporte, você na hora certa colocar um sorriso no rosto para falar. Isso é um diferencial porque às vezes a gente está falando aqui, mas quando a gente começa a falar sorrindo, a pessoa que está do outro lado consegue identificar que existe um sorriso, né? Sim. O sorriso, ele é a base de uma comunicação assertiva também, né, Bárbara? Com certeza, o sorriso ele abre portas. Só que, gente, é um sorriso que vem de dentro. Claro que você pode treinar de fora para dentro. Ah, não sou sorridente. Comece a treinar ali no seu dia a dia, cumprimentando o porteiro, sendo legal na padaria, indo comprar pão. Trabalhe isso no seu dia a dia. E isso você leva pro trabalho depois, automaticamente. Mas aquele que realmente passa a credibilidade, ele vem de dentro. Então tem que ser espontâneo e natural. E é muito legal para a comunicação, sim. O sorriso ele abre portas, ele cativa, ele passa carisma. Eu acho que é um dos segredos aí também de uma boa comunicação. Claro que se for uma coisa triste, falar sorrindo, eu já vi muito disso, jornalistas e tal. Uma outra coisa interessante, até mesmo que a gente aprendeu lá com a Bárbara e com o Léo, por exemplo, ela tem aquele spot que é mais requintado, mas mesmo que é mais glamuroso, dá pra encaixar e sempre tem que encaixar aquele sorriso de canto de boca, leve. né? Aquele sorriso. De canto de boca. Estilo Seu Madruga, né? Eu tô esperando pra escutar. Mas isso faz a diferença. E isso, foi bom o Thales lembrar isso aí, porque ele mesmo já me cobrou várias vezes, né? Tava gravando spot aqui, eu pensei que eu tava com cheio de boleta aqui em cima aqui pra poder pagar, né? Tem que pôr um sorriso no finalzinho. Tem aqui o nosso spot do Janduí, né? Janduí, você conhece, você confia, verdade, né? Sorrindo, né? E parece que quem tá em casa sente que a gente tá falando com um sorriso, com alguma coisa, uma felicidade ali também, né? E o sorriso verdadeiro é aquele que você nota nos olhos da pessoa. Porque você pode estar sorrindo, mas o olhar não tá coerente. Tá meio triste, talvez. Então aquele sorriso verdadeiro é aquele que você vê no olhar. Então isso é muito legal de você se perceber nas pessoas. São as microexpressões faciais. O seu olhar tá coerente com a boca ou não? Isso é importantíssimo também, né? É muito importante. Eu falo que eu não adquiri 100% isso, porque eu ainda enfrento um pouco de dificuldade em relação a sorrir e continuar falando, né? Existem pessoas Bárbara quase engasgou ali, tá? Porque existem pessoas que falam já sorrindo, né? Parece que é algo já natural. É verdade. Não sei se a Bárbara já é algo natural ou se, né, foi no decorrer do tempo que você adquiriu essa habilidade. Mas o sorriso ele abre portas mesmo. Sim. Então eu tento levar o sorriso pro dia a dia. Lógico que eu não vou sair sorrindo para todo mundo, porque, né? Ainda mais esse mundo de hoje aí, o pessoal vai interpretar de uma outra forma. Mas é aquela coisa, né? Quando você às vezes está chorando, a outra pessoa também ela vai ficar comovida com o seu choro. Quando você ri, a outra pessoa também tende a sorrir. Esse espelhamento humano também chama atenção, né? Gente, as emoções, elas mudam a todo momento. A todo momento a gente transmite as coisas para as pessoas. A todo momento. A gente é contagiado. É verdade. O ser humano ele é muito fácil de ser contagiado pela energia do outro, pelo jeito do outro. Então, se é para transmitir, que seja coisa boa. Então, o sorriso ajuda muito nisso, nessa energia boa. Então, a todo momento a gente transmite. Então, que a gente transmita energia positiva coisas boas. E coisas boas.
E tem mais participação. O nosso grande Luciano pediu para o Thales imitar o Bolsonaro, chamando ele para uma peça. Luciano pediu aqui, ô Thales, imita o Bolsonaro aqui, parabenizando as imitações, parabenizando também mais uma vez a participação da Bárbara aqui, abrilhantando o programa Stop de hoje. Fala comigo, Luciano. Bárbara, parabéns aí pelos toques, por tudo, viu? Tô ouvindo tudo, aprendendo mais também com você. Aí, ó, tá vendo? Luciano de Lima. Obrigada, Luciano. O Luciano também, que é um rapaz muito sorridente, né? O Luciano também tem uma energia muito boa, né? Impressionante. Chama muita atenção quem é assim, né? O sorriso, ele abre portas, realmente. Quando a pessoa já chega sorrindo pra você, você já sente confortável pra falar pra ela o que realmente você quer dizer, né? Lógico que você estiver num momento, um dia bom, né? Tem uma outra dúvida também que... Não sei se entra nessa questão da comunicação. Por exemplo, o cara tá com um problema, né? E vem pra rádio, ou pro estúdio, ou por algum outro lugar. E conseguir deixar levantar fora, né? E entrar. Tem aquela dúvida, muita gente critica, muita gente fala que é legal. Aquele locutor que chega animado, né, jogando pra cima, mas no fundo ele tá cheio de problema, né? Aí você vai mentir pro ouvinte ou não? Fica uma confusão. Gente, problema todo mundo tem, né? Então isso faz parte da vida de todo ser humano, independentemente de quem. Então todo mundo vai ter. O locutor, o ator, qualquer pessoa que você imaginar pode saber que ela também tem problemas. Mas eu sou a favor de deixar isso pra fora do seu trabalho. Não é que você está sendo falso. Ah, Bárbara, você está triste e está passando alegria para as pessoas? Isso é falsidade? Não. Porque eu posso estar triste por dentro, mas o que eu quero passar é coisa alegre, é coisa boa. Então eu prefiro o locutor que, mesmo ali com problemas, porque isso faz parte da vida. Faz parte. A não ser que seja uma coisa relacionada ao trabalho. Aí tem a ver. Agora, uma coisa pessoal que não tem nada a ver com aquele trabalho, eu sou a favor de deixar aquilo para depois, se anular, se desconectar lá de fora e concentrar ali no seu trabalho, nas pessoas. Prefiro 1000 vezes. Bem melhor. Porque teve um caso aqui, uns dias atrás, que chegou um locutor, né? Eu acho que ele estava meio triste. Aí foi fazer um piloto, um teste, ele... Bom dia, gente. Eu sei que tá difícil para todo mundo, né? A gente tá tentando aí, eu sei que chegou mais um boleto, né? Um ótimo dia para você, que tá pegando o ônibus, tá cheio o ônibus. Aquele cara mais triste. Aquela coisa, né? Gente, vamos botar um sorriso no rosto, gente. Vamos sorrir, o mundo tá precisando de sorrir. Triste, né? Triste. Aí não dá, né? É complicado. Aí entra naquela questão do corporal, né? Isso. Só que no caso é a voz que tá condenando. A voz tá condenando. E a expressão facial, incoerente com a mensagem. E quem talvez não tá vendo, né? A pessoa consegue sentir essa mensagem, né? Talvez a falta de confiança, a falta de autoestima ali. O cara dá uma notícia, fala que vai cortar água hoje, mas nem sabe se é verdade, porque o cara tá muito triste, tá muito transmite credibilidade. Né? Tenham sempre muita atenção a um termo que chama psicodinâmica vocal. O que a sua voz está transmitindo? Então, só pela voz, ele transmitiu a tristeza ou qualquer outra emoção. A todo momento, todo mundo transmite várias emoções através da voz. Então, o locutor... Aqui a gente tem um vídeo também, que vai para as lives, etc. Mas pensando assim, somente na voz, né, no som... O que a sua psicodinâmica vocal está transmitindo para as pessoas? Perceber isso é fundamental. Tem gente que é agressiva na forma de falar, não quer brigar, mas a forma de falar está sendo agressiva e a pessoa não percebe. Eu convivo com pessoas assim. Não briga comigo. Não estou brigando. Nossa, mas o jeito sabe? E pelo contrário também, uma pessoa que tem que passar uma opinião com mais firmeza, e aí ela fala mole, não passa credibilidade. Então, a psicodinâmica vocal é o quê? É o impacto emocional da sua voz para as pessoas. Então, se eu ficar falando muito devagar, causando... O que eu estou passando aqui? Esse desânimo e tal. Sim. Se eu falar de uma forma mais alegre, eu vou passar essa intensidade, essa energia na voz. Vou passar o quê? Alegria, entusiasmo. Se eu falar rouca, eu vou passar um cansaço na voz. O China até pediu para imitar ele aqui. Então, perceba. Pediu para me imita aí.
O China. Imita lá. O China tá pedindo pra poder imitar ele, tá? O Túlio manja da imitação. Ô, Túlio, pelo amor de Deus, eu falei com você, não faço não, para de fazer isso. O China é um grande parceiro da Rádio 3VL, gente finíssima, tá sempre acompanhando todos os programas, em breve, com certeza, né? E se não sair daqui, o telefone da Bárbara não começar a tocar, viu, Thales? Ele vai chamar pra poder fazer, o China faz um grande trabalho lá e vai ser fantástico. Tô às ordens, China. E, gente, preste atenção na sua psicodinâmica vocal. O que será que a sua voz transmite para as pessoas quando você se comunica? Qual que é a emoção da sua voz? O que você acha que você transmite? E tenha consciência disso, que tem a ver com autoconhecimento. A gente começou falando todas essas dicas quando o Thales começou a falar do autoconhecimento, né? Faça esse teste consigo mesmo. Pergunte para as pessoas que moram com você ou que convivem com você, o que a sua forma de falar transmite? Arrogância? Simpatia? Credibilidade? Insegurança? Ansiedade? Medo? Timidez? Olha, isso é o que a sua voz passa? Fazer essa pesquisa de campo mesmo, né? E até... Talvez a gente vai entrar aqui no último assunto do programa, até mesmo pelo horário. Passa rápido, né? Que pena, viu? Já são aí, não vou nem falar as horas, porque passa muito rápido. Em relação a muitas pessoas não gostam da voz, isso é fato. E eu já fui uma dessas pessoas que não gostava de jeito nenhum da minha voz. Com essa voz maravilhosa, não acredito. Minha voz mudou muito, você acredita? E até dentro desse contexto, a gente começa a trabalhar muito com a voz, e minha voz ela mudou. Ou sei lá, acho que sim, né? Acredito que ela tenha mudado muito. Para as pessoas que não gostam da voz, para as pessoas que têm que a voz domina elas, né? Ao invés de as pessoas dominarem a voz, exercícios vocais são capazes de alterarem o timbre, são capazes de, sei lá, dar uma isso é uma boa pergunta, uma musicalidade melhor para a voz? Até sim, mudam a qualidade vocal, sim. Muita gente me procura para deixar a voz um pouco mais grave. Então, exercícios de descida de laringe fazem isso. Quanto mais você falar com a laringe baixa, mais a sua prega vocal vai ficando mais grossa e mais encurtada. E isso vai gerando uma voz mais grave. Falando pra dentro? Falando pra dentro? Não é pra dentro. Faz aí o movimento da sucção. Como se fosse sugando espaguete. Percebe que a sua laringe desce? Sim. Coloca a mão na laringe e faça. Pra você que está nos ouvindo aí pela FM, faça isso. Coloque... Suga. Faça... Sucção. Isso já faz a laringe descer. Quanto mais vezes você faz isso, mais a sua prega vocal vai ficar encurtada e mais grossa. Isso gera um som mais grave. É igual a academia. Quanto mais você malha, o seu corpo muda. Então, na voz é a mesma coisa, porque a prega vocal é músculo. Dependendo do exercício que você faz na laringe, muda a voz, sim. A voz muda constantemente, com estado emocional, saúde, personalidade. A gente está em constante evolução, a gente muda muito ao longo da vida. Então, a voz acompanha. A gente é uma coisa só. Viu? A voz não é desconectada com o corpo. Então, é normal essas mudanças. Agora, quando elas são propositais, eu quero que a minha voz fique mais grave. Eu vou para fono para isso. Tem jeito? Tem. Ou o contrário, eu quero afinar a voz, né? Deixar ela mais fina. Tem jeito? Tem. Ao contrário, tem que subir a laringe. Tem um limite, né? Tem um limite. Uma pessoa tá ouvindo, vou ficar... Nossa, eu vou ficar sugando aqui até ficar a voz do Cid Moreira. Não tem como. 3 séries de 10 vezes. Por dia? Por dia. Aí já dá pra sentir uma diferença em um período de... Eu vou começar a fazer isso. Fazer a técnica, né? Em 2 semanas, uma semana... Não, mais. Mais? Não é de um dia, não. Não é de um dia pro outro, nem de um mês pro outro, não. Demora aí pelo menos uns 4 meses, por aí. Todos tem os um dias tempo. fazendo. Todos os dias fazendo. E tem outros também. Tem outros exercícios também. Esse é fácil, né? Prático. E é muito legal quando você quer passar aquele tom mais sério. Passar uma entonação assim... Eu quero uma entonação mais grave. O que eu faço com a minha voz? Fazer esta sucção, que a sua laringe automaticamente vai abaixar. E aí você vai... É mais fácil de falar uma coisa mais séria. A sua voz vai ficar até um pouquinho mais grave. Agora tem a questão hormonal também. Por exemplo, homossexual. Acontece muito. Ou até aquelas mulheres
malhadonas, como é que chama? Graciane Barbosa? Graciane Barbosa, né? A Muito voz suplemento, muda muita muito, coisa termogênica. É questão hormonal. Né? Sim. O hormônio também muda a voz. Então, ou para deixar mais grave ou afinar. Dá pra perceber isso, viu? Questão hormonal. Deixa com a voz diferente aqui. No dia a dia dá pra perceber muito isso aí, viu? Muita gente que gosta, né, de utilizar esses suplementos aí, substâncias mais pesadas aí da academia, bota a diferença na voz, viu? A voz mudou, o corpo mudou, tudo. né? Tenha cuidado. E essa alteração só uma última pergunta em relação a isso. Quando fazemos esse movimento para descer a laringe, né? Sim. Aí vamos supor que daqui 4 meses minha voz está diferente, minha voz está mais grossa. Ela vai ficar assim ou não? Se eu não continuar o treinamento, ela vai voltando? Tem que continuar o treinamento. Tem que continuar. É igual o corpo. Tudo que você faz com o corpo, lá na sua academia, você raciocina igualzinho para prega vocal. Porque prega vocal é o quê? Músculo. Entendi. Interessante, viu? Mas é interessante a gente perceber como a voz muda a vida inteira, né? Na criança, menino ou menina, tem aquele tom mais agudo. Depois, adolescente, para um homem, geralmente vai mais pro grave. Galo velho, né? Que fala galo e aí, velho. na presbifonia, que é a voz do idoso, também tem mudanças. A voz do homem tende a ficar um pouco mais aguda e a voz da mulher tende a ficar um pouco mais grave na velhice. Então, é a presbifonia. É o envelhecimento natural da voz. Claro que vai depender de como você usou a voz a vida inteira, de maneira saudável ou não. Muito bem, Bárbara Pérez no programa Stop de hoje. Mais um recadinho para você. Promoções na Ótica Rose Pérez. Na compra dos seus óculos, a segunda peça sai com 50% de desconto. Óculos de sol a partir de R$ 69,90. Lentes multifocais a partir de R$ 349,90. Tudo em até 10 vezes sem juros. Avenida Ítalo Bernardes, número 438, no bairro Jardim das Rosas, em Birité. Anote aí o WhatsApp 997196353. 997196353. Ótica Rose Pérez, carinho com a sua visão. E tem recadinho final agora dos Sabores de Lu. Para você que está nos ouvindo e quer contratar um serviço de buffet profissional, mas não sabe onde ir, é dos Sabores de Lu que você precisa. Bolos simples, salgados, deliciosos, doces variados, locações de móveis, velas personalizadas e muito mais. Telefone 3598-3259 e o WhatsApp 98970-0216. 98970-0216. Sabores de Lu, buffet e decoração infantil. E agora, para poder finalizar o stop, para chamar ela com a agenda cheia, Fausto Silva. É isso aí, galera. Terça-feira, dia 1º de outubro de 2019. Mais um final do programa Stop, meu. Com Bárbara Pérez, que daqui a pouquinho vai estar no Rock in Rio, meu. Sexta-feira aí, meu. Muito bem, esse programa Stop finalizando, que pena, viu? Programa fantástico. Que delícia, eu queria estar aqui mais tempo. Passa muito rápido, gente. O que é bom passa rápido, né? Passa rápido, viu? E estar perto de vocês voa, o tempo voa. Obrigada demais por tudo, eu sou fã de vocês dois, parabéns pelo sucesso. Que isso. Eu só desejo mais e mais e mais. Para nós é uma honra ter recebido a Bárbara aqui, né? Nossa, é uma satisfação muito grande, viu? Porque marca, a gente lembra, né? 2 anos, 3 anos já se foi e ver a evolução de vocês. Eu lembro de vocês como alunos, nem existia, né? Falava pra dentro? Não existia não. Não existia. E hoje estar aqui, nossa, é uma alegria imensa, um orgulho. O Léo, com certeza, quando for assistir também vai ficar super satisfeito. Muito satisfeito. Muito orgulhoso, porque é muito bom ver o sucesso de vocês. E eu só desejo que isso se multiplique cada vez mais. Porque vocês merecem muito. Valeu, muito agradecidos, né? É uma honra ter te recebido aqui hoje. Já era um convite que já estava para ser feito, mas a gente deixou para melhor hora, né, Bárbara? Isso, demorou um tempinho, hoje deu certo. Agora foi, aconteceu, mas é uma honra pra gente, né? É uma loucura. Uma loucura aquela correria, mas mais uma vez, né, para quem tá ouvindo a gente aí, a Bárbara tem uma história, ela faz parte da Rádio 3L, porque graças a ela e graças aos profissionais também da Escola de Comunicação na qual a gente fez o curso, que a gente resolveu tirar do papel todas essas ideias, né? A gente resolveu dar um passo muito além do que um dia a gente poderia imaginar. Estamos aqui, seguiremos fortes e, claro, a gente aguarda um novo retorno da Bárbara em uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Com certeza. Amém. Esses macetes, essas técnicas são muito importantes, que a gente utiliza durante a jornada esportiva,
que muitas pessoas também da nossa equipe, né, acabam a gente trocando essas experiências. A Bárbara, né, fez workshop aqui na Rádio 3VL de extrema importância. Eu acho que a gente vê também, percebe a melhoria também de alguns profissionais da nossa equipe, mais confiança, mais tranquilidade, tudo em prol, né, desse treinamento. Mais uma vez, a Bárbara pela presença e, como diz, tamo junto, né? Eu gosto de falar tamo junto. Muito bem, vamos embora, né, Thales? Vamos embora porque já são 21 horas e a noite está apenas terminando, né? Se a gente fosse um pouquinho mais novo, a gente falar que ia estar começando. Eu achei que ele abriu o olho e falou assim, tá começando, terça-feira. Cansaço bate. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua audiência. O programa fica salvo aí nas nossas redes sociais, hein? Deixa o seu like, a gente vai resolver esse problema do Facebook. Nem que pra isso a gente tem que resolver o problema. Vai com o Marquinhos. Terça-feira que vem tem mais esporte no Stop. Um forte abraço, até mais.